me down. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Regina Luz e hoje vim aqui para o nosso papo, que já há um tempão que a gente não batia, né? Deem seus likes. Espera aí que eu tô com a minha ferramenta muito moderna aqui. Deem seus likes, me sigam aqui no canal, me sigam no Instagram, me sigam no Facebook. Bom, gente, é o seguinte, para quem só me conhece como receita, né, que faz receitas gostosas, amém? Deem uma olhadinha no meu canal, eu falo muito sobre low carb, sobre jejum intermitente, eu dou todas as dicas para que a perda de peso seja da melhor forma e de uma forma muito saudável, vamos colocar assim. E eu fiz uma anotação, várias anotações, vou ler, estou de óculos, porque quando começou essa pandemia que nós estamos vivendo, infelizmente, eu comecei a fazer algumas associações, porque vocês me conhecem muito bem, vocês sabem que eu gosto muito de ler, de estudar, e eu comecei a fazer algumas associações com a obesidade, do Covid-19, né, o coronavírus, com a obesidade, quando principalmente foi colocado pela OMS que o grupo de risco seriam os idosos, os cardiopatas, hipertensos e diabéticos. Eu falei, opa, eu tenho que ler mais sobre isso. E comecei a ler, procurar artigos e cheguei, na realidade, eu cheguei a uma conclusão que eu já tinha, mas pelas mãos de outras pessoas. Eu achei dois artigos maravilhosos que batiam bem com o que eu pensava. E eu vou ler para vocês. Um artigo foi feito na França e foi complementado, vamos dizer assim, pela Universidade de Nova York, que estava sendo, né, o epicentro da pandemia. Então, gente, ou vamos emagrecer pelo amor ou pela dor, porque tem tudo a ver obesidade com as pessoas que mais têm dificuldade de enfrentar o coronavírus. É muito difícil falar isso, mas eu sou amiga de vocês e eu tenho que orientar. Vamos lá? O que eu escrevi, tá? Seguinte. Afinal de contas, trata-se de uma união de duas das mais graves pandemias do século XXI. Uma infecção viral com altíssimo poder de contágio e ainda sem vacina, aliada ao quê? A uma condição metabólica que é associada a uma série de doenças, como, por exemplo, hipertensão arterial e a diabetes. Dois novos estudos, um realizado na França, como eu já disse, e o outro nos Estados Unidos, revelaram que a obesidade está ligada ao maior número de internação pelo coronavírus. A inflamação gerada pelo excesso de peso seria a grande responsável por essas complicações. Já sabia que uma boa parte dos diabéticos e hipertensos infectados, que já eram grupo de risco, também eram obesos. Também essas eram as condições que tinham fortes conexões entre si. Por isso que eu falei para vocês que quando eu comecei a escutar, a ler sobre o Covid-19, eu fiz essas conexões. E aí eu fui procurar. Então, pesquisadores franceses decidiram dar o primeiro passo.
examinaram 124 pessoas internadas por conta do coronavírus, do dia 27 de fevereiro a 5 de abril de agora, de 2020. Os resultados mostraram que 47% eram obesas, ou seja, apresentavam índice de massa corporal acima que 30. E 28,2% tinham obesidade grave. De olho nos dados, os cientistas concluíram que a seriedade da infecção aumenta de acordo com a medida que o índice de massa corporal também cresce. Nisso, a investigação americana pela Universidade de Nova York avançou mais ainda nessa questão. Dentre eles, 44,6% eram cardíacos, 39,8% obesos e 31,8% eram diabéticos. 51,3% foram observados em casa. 48,7% foram observados hospitalizados. Vão seguindo a linha de raciocínio aí. Ao fim, perceberam que o índice de massa corporal maior era o problema crônico que mais resultava em internação e necessidade da ventilação mecânica nos pacientes. Então, de acordo com eles, essa relação não se deu ao acaso. Aí eu falei, opa, aquilo que eu já tinha visto antes. Eles descobriram que os casos mais graves de todos aqueles com maior número de marcadores inflamatórios no corpo eram lesões provocadas por essas inflamações exacerbadas que levavam à formação de coágulos, culminando em quadros de trombose e embolia pulmonar. Segundo o trabalho, a doença crônica, com a associação mais forte a essa cascata de eventos que é a obesidade, porque a obesidade, ela causa essa cascata de eventos, essa cascata de doenças. Estava sacramentado. Os obesos eram os que mais sofriam com a internação com o coronavírus. Os americanos terminam o documento sugerindo que os médicos devem considerar a testagem de marcadores inflamatórios durante a hospitalização por Covid-19. Assim, o que eles poderiam? Prever melhor quais os pacientes correm o maior risco de complicação. Vocês me entenderam? Quer dizer, o que eu achava, tanto os americanos quanto os franceses, graças a Deus, fizeram essa pesquisa. E descobriram que os pacientes obesos, agora fazendo um resumo, né, os pacientes com índice de massa corporal acima e os obesos, né, mesmo aqueles obesos mórbidos, eles são os mais acometidos. Porque normalmente eles vêm acompanhados dos grupos de risco que eles se tornam: diabetes, hipertensão, a própria obesidade, né? Os índices inflamatórios que essa obesidade causa. Então, gente, por favor, vamos dar uma olhadinha sobre low carb, porque eu faço low carb, mas se você não se encontra na low carb, vai ver aí algum outro tipo de eu não gosto da palavra dieta, mas vai ver algum outro tipo de alimentação que você possa seguir, mas pelo amor de Deus, é uma doença mundial que não tem
cura até então. Não existe uma vacina para o Covid. E quem está acima do peso, normalmente carregam em si já o grupo de risco, né? Então, por favor, meus amores, assistam os vídeos que eu tenho aí. Se vocês não gostarem de mim, assistam outros vídeos de outras pessoas. Mas eu tenho vídeos que falam em detalhes sobre a low carb, sobre o jejum intermitente, sobre o que comer, sobre o que não comer, sobre o que comer depois de atingir um certo peso. Se você quer perder peso com mais rapidez ou mais lentamente, gente, tá passo a passo. O meu marido eliminou 25 quilos só para me acompanhar, porque eu tinha câncer. Então, isso me tocou demais, porque o que a gente come, as porcarias que a gente come, não só engordam, como afetam também outras coisas. E para mim, a low carb como coadjuvante, que no meu caso não era esse excesso de peso, era o câncer, foi fantástica. Eu quero ajudar vocês. Então, eu tô aqui, desculpe se eu falei muito, tá bom? Me desculpe mesmo, mas por favor, assistam esse vídeo até o fim. Deem um pouquinho de atenção ao que eu tô falando. Eu não faço só receitas. As receitas que eu faço são para facilitar esse processo de emagrecimento. Não tenham medo das receitas que eu faço. Eu não fujo da low carb. A todas as receitas que eu faço, todos os diabéticos podem comer. Portanto, todos que fazem low carb também podem. Não tenham medo das minhas receitas. Ah, porque quem come receita engorda. Não, não vão engordar. Eu simplesmente faço combinações de ingredientes que ficam bons, que você pode normalmente comer no dia a dia isoladamente e nem perceber. Mas quando vira um prato bonito, vocês ficam com medo. Me entenderam? Então, por favor, vamos eliminar peso. Fiquem com Deus, eu tô aqui com vocês e tudo vai dar certo, tudo vai passar, tá bom? Um beijo e juntinhos sempre.